Olá, queridos alunos! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre área do triângulo, classificação dos triângulos e um caso especial, área do triângulo equilátero. Vamos à aula! Olá, queridos alunos! Aqui mais uma aula do professor Neto. Continuação, áreas de figuras planas. Vamos para o primeiro exemplo, áreas de figuras planas, parte 2. Continuando. Áreas de figuras planas, parte 2. Área do triângulo. Bom, a fórmula da área do triângulo, vocês podem ter visto, mas vamos relembrar aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Por que base vezes altura dividido por 2? Porque um triângulo é a metade de um retângulo. Veja bem, se eu tiver um retângulo aqui, ó, ele é a metade. Logo, base vezes altura é retângulo, dividindo por 2, dá triângulo. Se o triângulo for assim, for um triângulo isósceles, isto é, dois lados iguais, e uma base diferente, também base vezes altura, dividido por 2, é a área do triângulo. Primeiro exemplo, qual é a área do triângulo de base? 2,5 centímetros e altura 1,6 centímetros. Olha lá. Resolução, base vezes altura dividido por 2. Base 2,5, 2,5 vezes altura 1,6 dividido por 2. 2,5 vezes 1,6 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2 centímetros quadrados. Esta é a resposta. Vamos para o segundo exemplo? Segundo exemplo, qual é a área do triângulo de base 3 centímetros e altura 3 centímetros? Veja, 3 centímetros aqui e altura 3. Vou marcar aqui 3 centímetros. 3 centímetros aqui e a altura aqui 3 centímetros. H igual a 3 centímetros. Qual é a área? Fórmula, área, base vezes altura, dividido por 2. A, base, 3. Altura, 3. 3 vezes 3, 9, dividido por 2. Qual é a resposta? Vou colocar aqui na frente. 4,5 centímetros quadrados. Esta é a área 4,5 centímetros quadrados. Vamos confirmar que é verdadeiro isso? Daqui até aqui tem 1 centímetro. Daqui até aqui tem 1. Aqui é meio. Mais meio, dá 3. Vamos ver que dá 4,5 certinho. Aqui tem 1 centímetro quadrado, aqui 1 centímetro quadrado e aqui 1 centímetro quadrado. Dá 3 centímetros quadrados. 3 centímetros quadrados. Eu pego cada triângulo desse aqui tem 0,25. 2 dá meio. Eu tenho meio mais 2 aqui dá 1. Vou contar. 1, 2, 3, 4. Mais meio aqui, 4,5. Cada 2 triângulos desse aqui da ponta dá meio. E um triângulo 0,25. Portanto, dá um total de 4,5 centímetros quadrados.
Vamos para os próximos exemplos. Agora vamos para a classificação dos triângulos. Classificação dos triângulos. Quanto aos lados, nós temos 3 triângulos. O equilátero são 3 lados iguais. Veja, tem 3 lados iguais, 3 lados congruentes, de mesma medida. Triângulo isósceles, 2 lados congruentes, de mesma medida, isto é, de mesma medida, e um lado diferente. Veja que essa base é diferente e esses 2 outros lados são iguais. Esse é o triângulo isósceles. Triângulo escaleno, 3 lados diferentes com ângulos diferentes. Daí o nome escaleno. Vem de escala, medidas diferentes. Quanto aos ângulos, nós temos as seguintes classificações. Retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Veja aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Obtusângulo ou obtuso tem um ângulo maior que 90 graus. Veja que eu tenho um ângulo de 125 graus. Daí o nome obtusângulo ou obtuso, maior que 90 graus. E por último, acutângulo, possui 3 ângulos agudos, como o próprio nome diz aqui, ó, de acutângulo, tem a ver com agudo, ângulo pontiagudo, isto é, ângulo menor que 90 graus. 3 ângulos menores que 90 graus. Continuaremos com os exemplos a seguir. Agora vamos para a área do triângulo equilátero. Área do triângulo equilátero. Fórmula A, L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Isso é padrão. Triângulo equilátero. Os 3 lados iguais. L, L, L. L, lado. Exemplo. Qual é a área do triângulo equilátero de lado 2 centímetros? Veja bem, L é igual a 2, lado 2. No lugar do L, eu ponho 2. L ao quadrado, 2 ao quadrado é igual a 4. Vezes a raiz de 3. Olha aqui, vezes a raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é 4. 4 sobre 4 é igual a 1. Não precisa colocar. A resposta é raiz de 3. Você coloca aqui aproximadamente 1,73 centímetros quadrados. Esse 4 com esse 4 aqui pode cortar. Vamos para o próximo exemplo? Segundo exemplo, qual é a medida do lado de um triângulo equilátero cuja área é igual a 12 centímetros quadrados? Veja, aqui foi dado a área, 12 centímetros quadrados. O lado é o que eu quero encontrar. Vamos substituir na fórmula, teremos AL ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. 12 é a área, coloco no lugar do A. L é o que eu quero encontrar, L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Veja que o 4 está dividindo, aqui passa multiplicando. 4 vezes 12, 4 vezes 12 é igual a L ao quadrado vezes a raiz de 3. 4 vezes 12 é 48, que é igual a L ao quadrado vezes a raiz de 3.
Continuando, daqui para cá, raiz de 3 que está multiplicando, passa dividindo. Eu tenho 48 sobre a raiz de 3 é igual a L ao quadrado. L ao quadrado é igual a 48 sobre a raiz de 3. Esse raiz de 3 aqui, ele não pode ficar no denominador. Neste caso, nós vamos racionalizar. O que é racionalizar? Você multiplica pela raiz quadrada que está aqui embaixo, ó, pela própria raiz de 3. Para quê? Para sumir esse radical aqui do denominador da parte de baixo, que ele não pode ficar aqui. Logo, nós teremos o seguinte, eu multiplico pela raiz de 3 em cima, no numerador, embaixo, no denominador. Vai sumir a raiz de 3 aqui de baixo. Como? 48 vezes a raiz de 3, coloco aqui 48 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Fica 48 vezes a raiz de 3 sobre 3. 48 dividido por 3 dá 16. Fica 16 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. 16 vezes 1,73 dá 27,68. Notem que esse expoente 2 aqui, ó, fica L ao quadrado igual a 27,68. Lado ao quadrado, esse expoente 2 aqui, no segundo membro, ele vira um radical. Eu vou extrair a raiz quadrada de 27,68. Usando a calculadora, nós temos que a raiz de 27,68 é aproximadamente 5,261 centímetros. Esta é a medida e a resposta final. Façam os exercícios na página 17 do caderno, exercícios do número 1 ao número 5. Boa sorte a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus!